Pessoal, 8h05, 5 minutinhos aí de margem, como combinado. Vou puxar aqui o início da nossa conversa. Então, novamente, desejo aí as boas-vindas a todos, tá? Boa noite a todo mundo. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Quero deixar vocês muito à vontade, tá? Para participarem, interagirem, mandarem suas dúvidas ao longo aqui da nossa conversa, tá? Então, vamos falar muito sobre temas fundamentais aqui para que a gente possa raciocinar na construção de uma construção, né, de sucesso aí, de carreira dentro da área esportiva. Eu queria entender um pouquinho só de vocês, a profissão, de onde que vocês falam, de maneira bem resumida, se conseguirem abrir a câmera para que a gente possa só fazer essa troca inicial, para a gente poder entender, né? Os colegas de profissão, se já atuam na área, se estão querendo iniciar no ramo, já trabalharam, estão ausentes. Então, de maneira bem resumida, né? Até para não perder muito tempo do nosso objetivo principal aqui de diálogo. Na sequência aqui para mim, ó, que aparece, o Alexandre Coronado está na primeira aqui. Se puder conseguir abrir, Alexandre, 2 minutinhos aí. Opa, está Olá, aberto aqui pessoal. o vídeo. Seja Isso aí, bem-vindo, boa noite a Alexandre. todos. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Alexandre, sou médico. Gosto muito da parte de esportes, aí venho atuando em alguns times de futebol, acompanho o pessoal do ciclismo também. E o objetivo é adquirir um pouco mais de conhecimento aí para aprimorar nessa área. Legal. Você fala de onde, Alexandre? Toledo, no Paraná. Opa, legal. Toledo, no Paraná. Seja muito bem-vindo, tá, Alexandre? Espero que seja um ótimo dia aí para você e a sua mente abra bastante e corresponda a essas expectativas. Aqui na sequência, para mim, aparece o Ricardo Santana. Ricardo, você conseguir 1 minutinho aí só se apresentar, falar de onde é, sua profissão, por gentileza. Diga, mestre, tudo bom? Meu nome é Ricardo, sou baiano, sou de Salvador, Legal. Bahia. Tenho 40 anos, estou formando agora em medicina, estou no 11º semestre e tenho outras formações, mas desde então a medicina do esporte sempre foi minha paixão e vou me especializar na mesma. Valeu? Obrigado já pela compartilhamento de conteúdo. Legal, Ricardo. Seja muito bem-vindo aí. Então, a ideia já é começar a cair de cabeça aí, mergulhar de cabeça na área esportiva. Seja muito bem-vindo, tá? Espero que corresponda aí às suas expectativas, tá? Fico à disposição e fica super à vontade, tá? Valeu, mestre. Boa. Rômulo Costa. Acho que eu conheço o Rômulo. Consegui falar aí, Rômulo? Boa noite, pessoal. Tudo bem, meu amigo? Como é que tá aí? Tudo bem, é você? Boa. Vou te prestigiar aqui, aprender um pouquinho com a sua experiência, né? Eu sou médico do esporte, sou recém-titulado aí da sociedade, trabalho no Capivariano, eu faço jogos, né? A gente já se encontrou aí nos campos, e hoje eu tô no Esfera também, que é um clube de base, ali em Jarinu, próximo a Jundiaí, e tô na escala médica fixa lá. Vamos aprender um pouquinho mais aqui com o grande... O Rômulo a gente já se esbarrou aí pelos campos daqui dos interiores de São Paulo. Já conheci pessoalmente. Quando eu vi ali o nome no grupo, eu falei, caramba, que prazer tê-lo aqui. Obrigado, viu, Rômulo? Um grande prazer vê-lo novamente. E, cara, fico super à disposição. Espero que seja um dia muito proveitoso para você também, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Legal. O Sérgio Padilha. Por favor, Sérgio. Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Escuta sim. Sim. Meu nome é Sérgio, sou médico. Eu recentemente é, eu entrei para a área da medicina do esporte, né? Eu ainda sou muito recente nessa área, quero ter mais conhecimento, até por isso que eu entrei aqui nessa, nessa reunião, nessa aula. É uma paixão, né? Eu sou um atleta amador, eu faço corrida, maratona.
Então, eu quero casar as duas coisas, paixão e profissão, para seguir em frente, né? É isso. Show de bola, Sérgio. Você trabalha em algum local específico dentro da área esportiva? O seu interesse é ter conhecimento mais para entrar no mercado? Como é que está aí? Atualmente ainda não trabalho no mercado, eu faço gestão, né? Então, meu interesse é para entrar no mercado da medicina do esporte. Eu estou fazendo uma pós-graduação atualmente, e aí eu vou terminar ela ano que vem, e aí eu pretendo começar a entrar no mercado da medicina do esporte. Pô, show de bola, Sérgio. E só você fala de onde? Só São para Paulo, São Paulo. São Paulo, capital? Isso, capital, isso. Ah, legal. Bom, estamos no mesmo local aqui. Show de bola. Prazer tê-lo aqui, tá, Sérgio? Fica super à vontade, tá? O momento que quiser interromper, perguntar, tirar dúvidas, tá? Que seja um dia proveitoso para você também, cara. Obrigado. Bom, sem mais delongas, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente conversar. Deixa eu só abrir a apresentação. Deixa eu colocar em outra janela, que aí senão dá erro. Pronto. Bom, vou compartilhar aqui a tela agora. Ok. Tudo certo? Só alguém manda um áudio aí se estiver tudo tranquilo. Tudo ok, mestre. Boa. Vou abrir aqui o Picture in Picture, que aí eu consigo enxergar vocês. Pronto. Sucesso. Como eu falei, se quiserem, qualquer dúvida, a qualquer momento, interrompam, fiquem super à vontade, tá? Estamos aqui para a gente bater esse papo mesmo, contribuir, né, muito para vocês poderem entender melhor sobre o mercado da área, né, de saúde e performance, tá? Aqui estamos aqui entre médicos, mas da mesma forma, a área da saúde, a gente engloba profissionais, né, de fisioterapia, de nutrição, a educação física, psicologia. Então, a gente vai entender exatamente sobre estratégias, né, sobre formas interessantes, né, que são fundamentais para que cada um consiga aplicar imediatamente dentro do seu contexto, do seu local, né, das suas oportunidades, e de entender fundamentalmente que vocês precisam ser ativos, né? Esse é um termo que eu acho que é muito importante já deixar muito claro aqui, né? Quem trabalha na área esportiva, né, essa questão do movimento, ou tem paixão, tem vontade, tem predileção para fazer isso, tem, né, que existe o movimento, questão da proatividade, então isso com certeza vai ser um diferencial para que todos vocês tenham, alcancem o sucesso de cada um nas respectivas atuações de vocês. Então, sejam bem-vindos ao GPS Saúde e Performance. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, de confiar aqui, porque vocês são as primeiras pessoas desse grande projeto aqui que está nascendo. Então, eu me sinto muito feliz e grato por vocês estarem aqui comigo, né, acreditarem, né, nesse projeto. Então, podem ter certeza que eu vou dar o máximo de mim aqui para que todos possam crescer juntos aqui. Então, o que a gente vai ter aqui, né, nesse bate-papo aqui, né, hoje? Então, basicamente, né, tem alguns tópicos que são fundamentais para nessa nossa discussão inicial. Então, vamos descobrir como que a gente pode fazer para impulsionar a carreira dentro do esporte de alto rendimento, tá? Vamos falar sobre oportunidades, tá? Estratégias e caminhos para a gente conseguir ter o sucesso dentro do mercado esportivo, tá? Oportunidades e desafios dentro
dentro desse desafio, né, de desvendar o mercado esportivo. Aqui a gente tem gente de São Paulo, do Paraná, da Bahia, de locais diferentes, e que com certeza a gente tem oportunidades também diferentes, tá? Em termos de clínicas, de gestão, de clubes de alta performance. Então, isso vai variar, claro, né? Mas as estratégias, as formas de você conseguir atuar dentro da alta performance não vai mudar muito, de certa forma, para que você consiga ter o devido crescimento dentro da sua área de atuação, tá? Então, vamos falar dessas estratégias aqui também, tá? E aqui, consolidando, né, essa nossa discussão com ferramentas fundamentais para a gente conseguir construir essa carreira de sucesso dentro do esporte de alto rendimento, tá? Fiquem super à vontade. A minha ideia aqui é trazer um pouco da minha experiência, né, dentro desses pelo menos 8 anos aí que eu estou atuando dentro do mercado esportivo. De maneira bem resumida aqui, eu me formei em 2014, né, dentro como faculdade, né, graduação de medicina, e de lá para cá eu iniciei a minha trajetória dentro da área esportiva. Residência aqui em São Paulo, né, eu não sou de São Paulo, eu sou paraense, eu sou nascido e criado em Belém, e vim para São Paulo em 2016, justamente para fazer a minha residência médica, e acabei ficando, né? Estou há 8 anos aqui em São Paulo, e de residência. A área da nutrição esportiva sempre foi uma área que eu sempre tive muito gosto de atuação, então procurei me especializar dentro da área da nutrição esportiva também, e aí comecei a trabalhar dentro do futebol e da alta performance. Tive passagem no Água Santa, de Diadema, meu primeiro vínculo, digamos assim, efetivo dentro do futebol. No Santos, fiquei 5 anos agora, de 2019 até 2024, dentro das categorias de base. Nos últimos 3 anos, praticamente, coordenei a área médica das categorias de base e tive 2 oportunidades de convocação para seleções de base em períodos de treinamento de categoria sub-17, sub-18, dentro desses últimos anos. Então, a ideia aqui é basicamente trazer um pouco dessa experiência para que a gente possa mergulhar no conteúdo aqui para todos vocês, tá? Fiquem super à vontade se tiver dúvidas. Então, começando, né? O que a gente tem que primeiro entender? Então, a gente tem até colegas aqui que já estão inseridos, outros que estão querendo iniciar, né? Dentro do mercado esportivo. E a gente tem que entender como é que está esse panorama atual, né? Como é que está a questão em relação ao crescimento do mercado esportivo. Então, quando a gente fala crescimento do mercado esportivo, junto com isso a gente puxa o crescimento de profissionais envolvidos. Não é só a questão do crescimento através de atletas, mas você tem uma série de profissionais que estão envolvidos dentro desse contexto, né? Então, vou trazer aqui no próximo slide, né? Tem dados que são muito relevantes a nível mundial, inclusive de investimento para a área, para o crescimento esportivo, tanto no Brasil, no mundo, né? E a gente tem que entender também sobre quais são as tendências, né, em relação ao mercado esportivo. Querendo ou não, o carro-chefe, a gente acaba direcionando muito para o futebol aqui dentro do Brasil, né? Mas esportes olímpicos, os esportes que não posso nem falar que são da moda, porque, por exemplo, CrossFit hoje é uma marca absurda em termos até de campeonatos, então não é só uma questão de lazer, de estilo de vida, digamos assim, mas virou um esporte de fato. Beach tennis já está caminhando para isso, talvez até entre a Olimpíada. Então, são tendências que vão necessitar de profissionais cada vez mais especializados dentro desse mercado. Então, são portas que se abrem. Se hoje o futebol ele é o carro-chefe, né, dentro do nosso mercado brasileiro, quem entra inicialmente nessas oportunidades de tendências, com certeza se torna destaques dentro dessas novas oportunidades. E aí, quando elas se consolidam,
né, você acaba se consolidando junto desse processo. Hoje também o mundo dos esportes, né, os esportes digitais, eletrônicos, são, não é uma febre mais, na verdade, porque é uma realidade muito, muito presente, né, dentro do mercado também de alta performance. Né? A gente tem centros de treinamentos de esportes eletrônicos hoje em dia, né, com investimentos milionários e campeonatos aí ao redor do mundo. Então, isso vai necessitar de profissionais da saúde que estejam atuando dentro dessa tendência, tá? E o impacto econômico e social do esporte na sociedade. Então, são pontos fundamentais aqui desse panorama do mercado esportivo que a gente precisa raciocinar, né, entender e se adaptar em determinadas situações também. Só para a gente ter essa noção, né, em relação à questão de investimentos, a gente tem ali que até 2029, percebam, né, a evolução de investimento aqui é questão a nível mundial, né, em termos de dólares, estão chegando na casa de 9 bi, né, até 2029, tá? E quando a gente fala assim, mercado de forma geral, então, percebam, né, muito mais rápido aqui em relação à Ásia, Pacífico, né, o maior mercado, América do Norte, se a gente falar de forma geral, no mundo esportivo. Se a gente pegar o exemplo aqui do futebol, a gente está vendo uma migração absurda de profissionais para o mercado do futebol de Emirados Árabes, né, enfim, Arábia Saudita, Catar, Dubai, enfim, justamente porque são oportunidades que aparecem para mão de obras, né, qualificadas no sentido também de formação, né, de base, mas também do mercado brasileiro ser um mercado muito aquecido dentro do futebol. Então, eu até estava conversando essa semana com amigos, né, sobre esse tema. Eu conheço pelo menos 2 profissionais médicos que foram agora nessa virada de temporada para times da Arábia Saudita. Tem colegas fisioterapeutas que estão totalmente inseridos ali dentro do mercado também. Inclusive, eu fiz uma live recentemente com o Tom, ele era fisioterapeuta do Santos até o início desse ano. Ele era coordenador da fisioterapia do Santos. E hoje ele é um dos coordenadores da fisioterapia da seleção dos Emirados Árabes. E tem um outro grande amigo, que é o Felipe. Ele foi também fisioterapeuta, trabalhou logo no início comigo no Santos, nas divisões de base, e mergulhou de cabeça em oportunidade para lá. Hoje ele é um dos fisioterapeutas do Al Ain. O Al Ain vai até disputar o Campeonato Mundial ano que vem, né? Esse primeiro Campeonato Mundial da FIFA. Então, percebam essa possibilidade de atuação, né? Esse mercado que não somente a nível nacional, mas com oportunidades fora do território, né, brasileiro. Então, é algo super relevante aqui, tá? E em relação a áreas de atuação, né, para profissionais da área da saúde, o que a gente tem, né, em mente, digamos assim? Então, a gente tem várias possibilidades, o leque é muito grande de atuação. A gente fala na área esportiva, a primeira coisa que vem em mente, né, principalmente das pessoas ao nosso entorno, né, é justamente a possibilidade de trabalhar em clubes esportivos, tá? Então, não apenas a questão de clubes profissionais, mas até clubes, os esportes amadores também, tá? E aqui, geralmente, a gente vai ter as primeiras oportunidades, que são as oportunidades teoricamente, né, menos relevantes, justamente para você se inserir no mercado, às vezes com um retorno financeiro não tão relevante nesse momento inicial, mas você acaba se inserindo dentro do mercado para ter a possibilidade de mostrar o seu trabalho. Então, você tem que ter um pouco dessa visão em termos de crescimento de carreira, né? Então, aproveitar as oportunidades por mais que possam, no primeiro momento, não parecer tão relevantes. Eu até trago um exemplo meu nesse sentido.
quando eu estava no final da minha residência, eu tive a oportunidade de fazer, engatar mestrado, e era um grande, um desejo profissional que eu tinha na época. E aí apareceu uma oportunidade de trabalhar no futebol, com vínculo efetivo. Já, às vezes, oportunidades esporádicas, acho que muitos aqui podem ter, né? Tipo assim, faz a cobertura de um jogo específico para um time que precisa de um médico, ou então você faz um freela, né, num período específico de outra profissão, enfim, para algum clube. Então isso acontece, de fato, mas não é vínculo, né, necessariamente. E a primeira oportunidade que eu tive foi no Água Santa, lá no meu 2018 para 19, e aí eu tive que optar na época. Então, qual foi a minha linha de raciocínio? Falei, caramba, se eu procurar me dedicar para as duas coisas, provavelmente eu não vou fazer duas coisas bem feitas, né? Vão sair duas coisas ruins. Então eu preciso entender qual é a minha prioridade nesse momento. E aí eu fiz uma comparação assim que eu uso sempre quando me perguntam. Quando a gente está num ponto de ônibus, né, esperando o ônibus passar, o ônibus que passa ali na sua frente para você poder subir no ônibus, ele só passa naquela hora. Ele não vai passar depois, vai ser outro ônibus, vai passar um tempo, né? Tudo que vai acontecer a partir dali, você não necessariamente vai ser igual, né? Então, o meu raciocínio foi exatamente esse. Então, pô, o ônibus do futebol passou na minha frente aqui. Era um desejo que eu tinha. Da mesma forma, eu tive colegas que, não somente no futebol, mas tiveram oportunidades de iniciar trabalho com natação, com esportes olímpicos, ou então iniciar atendimento numa clínica com o foco, né, de áreas da saúde esportiva. No meu caso, apareceu a oportunidade para entrar no mundo esportivo do futebol. E aí eu pensei, se eu entrar agora no futebol, eu começo a ter a possibilidade de construir a minha carreira. Na época, o Água Santa disputava a Série A2 do Paulista, não disputava Campeonato Brasileiro, não tinha Copa do Brasil, não tinha a visibilidade, era a segunda divisão do Campeonato Paulista, mas era a possibilidade que eu tinha de começar a iniciar a mostrar meu trabalho. E aí eu pensei, se eu fizer o caminho de fazer o mestrado, de repente doutorado, alguma coisa nesse sentido, e depois quiser entrar no futebol, a oportunidade que passou ali na minha frente, ela não necessariamente vai passar de novo. Então esse que acho que é um dos grandes raciocínios, um grande insight para todos vocês aqui em relação a oportunidades e prioridades, né, que vocês têm que escolher à medida que algo possa aparecer na trajetória de cada um de vocês, tá? Querendo ou não, aqui é opção de centro de treinamentos e academias, aqui não somente como funcionários, digamos assim, mas até a questão de empreendedorismo, tanto área médica, físio, educação física, profissionais da área da saúde, você vai ter essa possibilidade, né, de atuação dentro desse ramo. Eventos esportivos, participar de comissões técnicas, então esse contexto aqui, em relação a diferentes áreas de atuação, né, para profissionais da área da saúde de forma geral, é o que a gente tem ali, né, basicamente, digamos assim, para raciocinar em termos de construção de carreira dentro da área esportiva, tá? Então, peguem bem essa questão, até o insight que eu trouxe para vocês, né, em relação a oportunidades eventuais que apareçam para cada um de vocês. E aí, oportunidades emergentes, né, dentro do mercado. Já adiantei um pouco para vocês, mas aqui é importante de deixar bem pontuado, né? Então, novos campos de atuação. Isso sempre, a gente vai ter oportunidades que vão aparecendo, esportes que vão surgindo. Hoje em dia, como eu falei, os esportes são realidade, né, franca. Os esportes de aventura estão ganhando relevância cada vez maior, tá? Então a gente tem os esportes de aventura, a gente tem muito da questão do desafio, né, que a pessoa tem de alcançar um objetivo, né, que é difícil, que exige uma preparação, que exige todo um preparo, né? E aí a gente tem os esportes de montanha, os esportes de ultra endurance, né, as ultra caminhadas ali, os esportes
no gelo, né, em situações ambientais extremas. Então, isso é tendência, é muito forte hoje em dia, tá? Então, a gente tem tudo que tem relação hoje com envolvimento de tecnologias, vocês podem ter certeza que são oportunidades que podem aparecer. Hoje, a questão da telemedicina, e aqui, atendimento médico, os psicólogos aqui estão deitando nessa questão e está sendo ótimo para eles. O que tem de gente hoje que atua com atendimento online e facilitou demais a vida não só do profissional, mas também do paciente, né? Às vezes você tira tempo de trânsito, né, da pessoa, de deslocamento, né? Então, às vezes você faz um tratamento híbrido, né? Sei lá, um presencial e outros, né, retornos com atendimento online. Então, isso veio para facilitar demais. Às vezes você tem em relação até à consultoria, por exemplo, você como profissional da fisioterapia, por exemplo, hoje a fisioterapia é muito forte dentro do atendimento individualizado de atletas. Então, você tem os atletas que têm o seu próprio fisioterapeuta, que leva para os 4 cantos do mundo. Ou então, é aquele profissional de referência que está no Brasil e o atleta, sei lá, foi vendido, começou a fazer período de treinamento, vai para um clube no exterior e ele continua sendo a pessoa de referência, faz atendimento online com assessoria, nutrição, enfim, também um profissional que está atuando bastante com o segmento, com o atendimento online. Então, tem que saber aproveitar muito isso. Isso veio para agregar demais, isso veio para ajudar, e dentro desse contexto do ambiente esportivo, veio para consolidar, tá? Então, até a questão aqui, somando, né, na discussão, aplicativo de saúde, os wearables, né, as tecnologias vestíveis, digamos assim, a gente já está indo para a geração dos anéis agora. Então, profissionais aqui de educação física que trabalham com fisiologia, isso é algo fantástico. Então, você que domina essas tecnologias, como fazer relatórios adequados, controle de carga individualizado, planilhas de Power BI, nem Excel mais, né? Planilhas de Power BI com a lógica toda, né, acessível de como utilizar essas variáveis, esses dados para melhora da performance do atleta, da equipe, enfim. Então isso, você se torna um profissional totalmente diferenciado, né, dominando sobre esses pontos, tá? E parcerias, né, com marcas, empresas do setor fitness e wellness. Isso aqui não é só uma questão de parceria de redes sociais aqui, não é nada nesse sentido, tá? Mas a gente tem, inclusive, profissionais que começam a estar inseridos dentro das próprias marcas das empresas. Então, por exemplo, eu tenho, enfim, tem exemplos aí de profissionais que eu já trabalhei dentro da área esportiva, que trabalhavam em clubes, e aí começam a ter oportunidade dentro de Catapult, por exemplo, né, dentro de outras empresas enfim, de termografia, de tecnologias, né, relacionadas à melhora de performance, e hoje estão totalmente inseridos dentro dessas multinacionais, tá? Então, são tendências, são oportunidades que estão emergentes aqui, que estão cada vez mais atraindo também, e são oportunidades que podem aparecer para todos por aqui. Especificando um pouco melhor aqui sobre os esportes, porque, de fato, já pelo menos uns 2 anos, ainda mais nessa vida pós-pandemia, né, que o mundo online ficou muito forte, e o esporte online ficou cada vez mais forte também. Então, a profissionalização dos esportes veio de uma forma violenta, né, digamos assim. Então, percebam, a quantidade praticamente 2 vezes aqui e meia o crescimento em 5 anos. Então, isso é muita coisa.
Se a gente abrir notícias hoje na internet dos campeonatos anuais que estão programados, né, para os esportes, e aí a gente tem, sei lá, tem pelo menos uns 5 que são predominantes, fora o LoL, enfim, né, tem o CBLOL hoje, que é o Campeonato Brasileiro, que é coisa monstruosa, que lota para 40 mil pessoas. Então, são, é, são campeonatos que a gente nem imaginaria ver hoje em dia. Tá? Então, o investimento é absurdo. E vai precisar de profissionais também para todos esses atletas. Aqui no mundo dos esportes, a gente tem visto muitos profissionais da fisioterapia e da psicologia cada vez ganhando muito espaço, tá? Os médicos estão sendo inseridos mais de maneira mais um pouco mais devagar, digamos assim, mas as grandes equipes já têm apoio médico da própria equipe, inclusive, né? E nutrição ainda você tem a nutrição também caminhando de maneira mais sinérgica, digamos assim, com físio, com psicologia também, tá? Trazendo aqui os exemplos, né, como eu falei, imaginem, isso aqui é um campeonato, a gente imaginava isso aqui o quê? Um ginásio de UFC, né, ou então ginásio de NBA, de basquete, e aí a gente já vê aqui possibilidade, inclusive, de se tornar jogos, um esporte para Jogos Olímpicos. Isso não vai demorar para acontecer, né? Até trouxe exemplos aqui de notícia recente, né, de grandes clubes aqui de esportes com profissionais que já estão totalmente envolvidos, nutrição, físio, psicólogo, que é coordenador do departamento de saúde, da equipe. Aqui em São Paulo, ano passado, foi inaugurado o maior centro de treinamento de esportes do mundo. É um prédio de, se eu não me engano, 13 andares, que está que é totalmente voltado para a preparação, com centro de treinamento, com tudo que existe de melhor de tecnologia, de rede hoteleira, de ambiente de cozinha, de alimentação, né, de repouso, de recreação, de sala de jogos, de preparo mental, de atividade física, de academia. Então, realmente é coisa de outro mundo. E a gente imagina isso, perceber uma evolução dessa, né? A gente nem imaginava que nos últimos anos isso poderia acontecer, tá? Então, olhem com muito carinho esse cenário, tá? Olhem com muito carinho mesmo. Em relação a esses desafios, né? Para a gente deixar evoluir um pouco nessa discussão, né? Os desafios, como que a gente pode raciocinar em termos de superar esses desafios para quem está querendo engajar dentro do mercado esportivo, né? Claro, sempre vai pensar na questão da competitividade, tá? Do mercado, as formas como se destacar, que parecem, às vezes podem parecer difíceis de conseguir, às vezes podem parecer que não são muito palpáveis, digamos assim, mas, como eu falei, você tem que raciocinar em termos do básico, então você tem que procurar ter uma boa formação, tá? E você tem que buscar se inserir dentro do mercado. Então, eu sempre falo assim que hoje a gente vive até um contexto um pouco de transição, e eu vou falar um pouco mais para frente, em relação a possibilidades de trabalho dentro do ambiente esportivo. Então, você tem que fazer com que essa oportunidade ela apareça para você. Então, são estratégias, né? E a gente vai conversando isso ao longo dessa discussão. E hoje, o LinkedIn, ele é uma plataforma que ela está, digamos que, profissionalizando, inclusive, as oportunidades de trabalho. E aqui não é só de clubes esportivos, né? Essa questão ela está sendo puxada muito por esses clubes, principalmente os clubes empresa, aqui do ambiente esportivo,
Então, essas vagas disponíveis, elas têm sido muito disponibilizadas dentro desse ambiente de redes sociais profissionais, tá? Então, fiquem de olho nisso já, porque vamos falar um pouquinho mais para frente. Aqui, em relação ao gerenciamento da falta de oportunidades, né, e estratégias para criar as suas próprias oportunidades. Então, esse é um grande desafio, né, que muitas pessoas sempre sempre trazem, né, uma grande dificuldade nessa questão de você conseguir fazer com que essas oportunidades apareçam, tá? E aí vamos falar um pouquinho disso mais para frente também. Isso é um tópico fundamental, tá? Dentro dessa discussão. E outro grande contexto aqui é sobre como você faz, como você pode fazer para expandir a sua rede de contatos, né? Então aqui tá entre parênteses praticamente, né? O termo networking, né? Então dentro do ambiente esportivo, você tem que buscar se inserir dentro, estar próximo de pessoas que estão trilhando a sua trajetória no ambiente esportivo, né? Que são essas pessoas que vão passar a lhe conhecer, a saber como é que funciona o seu trabalho, a oportunizar determinadas situações para você mostrar o seu trabalho. Então você tem que buscar sempre aumentar essa sua rede de contatos, principalmente aqui no ambiente dentro do contexto esportivo, tá? Pessoal, tem uma galera entrando aí, fiquem super à vontade, tá? Para interromper a discussão quando tiverem dúvidas, qualquer questionamento, tá? Aqui eu deixei essa questão do sucesso no mercado esportivo. Primeiro que sucesso é algo relativo, né? Então cada um tem o seu conceito em relação a sucesso. Existe a questão financeira, a satisfação, a projeção, né, em relação ao seu trabalho. E aqui eu trouxe algumas pessoas que, com certeza, algumas de vocês já devem conhecer, por questão de mídias sociais, né? Então, esse já é um ponto que eu já vinha falando, e isso traz essa visibilidade para vocês. Mas outras pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e mostrar que cada uma delas segue o seu rumo, segue a sua trilha, né? Segue a sua trajetória, tá? E às vezes são oportunidades que aparecem por você estar inserido no ambiente, né? Fazendo a sua trajetória esportiva, e as oportunidades vão aparecendo por questão de você conhecer pessoas, né? Por questão de você conhecer gestores, né? Das pessoas valorizarem, conhecerem o seu trabalho e lhe oportunizar com cargos, por exemplo, específicos, tá? Então, aqui, né, tinha muita gente para trazer aqui, né, mas a ideia é deixar exemplos para que vocês possam se identificar, né? Eu entendo que, de repente, muitos podem se identificar um pouco da minha trajetória aqui, né? Até conheço aqui, já conheci algumas pessoas aqui pessoalmente. Então, queria trazer um pouco de cada uma delas aqui, de várias atuações, né? De vários ramos de atuação, né? De várias profissões, para entenderem, né? Que cada um trilha o seu caminho, cada um trilha o seu faz a sua trajetória dentro do mercado esportivo, né? Então aqui, com certeza, acho que o Tanuri talvez seja a pessoa mais evidente em relação à visibilidade, né, dentro do mercado esportivo aqui da área de saúde. Então é médico do Flamengo, mas ele não é chefe de agora. Ele está pelo menos 20 anos no Flamengo, começando de lá se vocês escutarem aí depoimentos, podcasts, ele comenta muito, né, sobre a questão da sua trajetória. E 20 anos trilhando, né, para poder chegar numa posição de destaque que ele ocupa hoje. Então, não é do nada que isso acontece, né? Aqui o Caio particularmente é um irmão para mim, assim, foi a minha dupla de residência, estudou junto comigo, ele é do Rio de Janeiro, eu sou de Belém, a gente fez residência junto, e hoje ele é um dos médicos do Botafogo, do profissional do Botafogo, e é médico do Comitê Olímpico Brasileiro também. Então, mas ele começou trabalhando com divisões de base
aqui em São Paulo, com Palmeiras, enfim, esportes aleatórios de oportunidades que iam aparecendo, até chegar a oportunidades, né, que apareceram, e ele abraçou e mostrou qualidade dentro do seu trabalho. Então aqui o Pedrinelli, ele tem já uma história muito grande dentro do esporte, é médico, ele é chefe, ele é um dos médicos que contribuiu para a criação da residência de medicina esportiva, que só existe de 2007 para cá, e a Paula, que foi minha residente, né, R+, da residência, 2 anos na minha frente, e que começou trabalhando com natação, começou a se envolver com futebol feminino, e esteve na comissão técnica da última Copa do Mundo feminina com a seleção brasileira. Então percebam, né, a trajetória que cada um vai construindo. O Renato, esse aqui é psicólogo. Ele trabalhou comigo por quase uns 2 a 3 anos no Santos, nesses últimos 2 a 3 anos. Trabalhou comigo em divisões de base. Antes do Santos, teve oportunidades ali iniciais dentro da área esportiva, nada muito relevante. E ele está hoje no profissional do Vasco. Talvez num dos projetos mais inovadores que hoje a questão em relação à saúde mental traz, né, dentro do esporte aqui do futebol brasileiro, né? O Vasco, ele criou um núcleo de saúde mental, então um pioneiro dentro do esporte brasileiro, né? Então é um serviço que tem um psiquiatra esportivo, que é o Hélio Fadel, que ele é psiquiatra do Comitê Olímpico Brasileiro, e o Renato, que é psicólogo, né, da área esportiva, e saiu, né, do trabalho em divisões de base, uma demanda violenta, né, muito grande, com demanda de atletas, e hoje está trabalhando num clube de ponta também, mas com profissional, né, com time profissional. Então, outra trajetória dentro da psicologia esportiva. Aqui o Felipe, eu até comentei, né, há pouco dele, trabalhei com ele lá no Santos também, com as categorias de base, e ele começou sendo massagista, né, os fisioterapeutas têm essa oportunidade em alguns clubes, né, eles entram com a área, com o cargo, digamos assim, a função de massagista de uma categoria específica, tá? E aí vão crescendo e se estabelecem como físio, foi o que aconteceu com ele. E aí teve oportunidade para foi para os Emirados, trabalhou em um clube antes, se eu não me engano, Corfacan, e hoje está no Al Ain, que ano que vem vai disputar o Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, né? Então percebam, né, mais uma trajetória, e inclusive hoje, se olharem lá o perfil dele, o Felipe é um dos caras que a gente trabalha, a gente entende que é uma pessoa que vai explodir, né? Isso eu tinha certeza que isso ia acontecer com ele. E aí ele hoje fez um post lá falando sobre que vai atuar como fisioterapeuta da seleção dos Emirados Árabes. O médico da seleção dos Emirados Árabes é um brasileiro também que já está há alguns anos lá no mercado. Então percebam oportunidades que vão aparecendo e a pessoa constrói a sua carreira, né, dentro das oportunidades que vão aparecendo. Aqui de nutricionista, né, a Stephanie trabalhou comigo também no Santos, mas já tinha trabalhado muitos anos no Palmeiras também, trabalhou anos no Santos, então muito tempo dentro da área esportiva, né, desde a época de Palmeiras, se eu não me engano foram praticamente 10 anos dentro do Palmeiras, diante de faculdade, engajando como estagiária, engajando como profissional, depois trabalhou no Santos comigo também, e aí dentro da carreira da nutrição esportiva. O Flávio é preparador físico, coincidentemente hoje está no Vasco também, mas trabalhou no Santos comigo, fez seleção brasileira com comissão técnica com a Sub-17, voltou para trabalhar no Palmeiras na área da fisiologia, então ele era preparador físico, né, ele é educador físico de formação, e trabalhou como preparador físico, teve oportunidade de fisiologia, voltou para a preparação física, então percebam, né, às vezes você tenta direcionar para um caminho e
e a vida vai lhe mostrando, né, que às vezes você precisa passar por escolhas que não vão ser as melhores dentro do momento que você está pensando, mas vai contribuir para lá na frente você estar numa posição melhor de destaque, né? E aqui, para finalizar, dos poucos exemplos, né, que eu queria trazer para vocês, a Bruna, ela é fisioterapeuta, eu trabalhei com ela, ela era do Santos, mas ela era do feminino profissional do Santos, e atualmente, hoje, ela está fazendo parte da comissão da Seleção Brasileira Sub-20 feminina, que inclusive está no Mundial, está tendo, não sei se tem jogo hoje, mas está tendo o Campeonato Mundial Sub-20 feminino. Então, uma excelente profissional também. Eu tinha daquelas que tinha certeza também que ia despontar e naturalmente as coisas estão acontecendo. Mostrou o seu trabalho dentro do clube, apesar de ter saído por opção depois do Santos, as atletas continuam, sabem do trabalho, né, do profissional e continuam procurando e tudo mais, e aí você continua construindo a sua carreira. Então, não necessariamente você deixa de continuar construindo a sua carreira pelo fato de estar fora de um clube, necessariamente. Então, percebam, né, isso é muito importante também, porque muitos têm esse viés na cabeça, digamos assim, raciocinar, caramba, na área esportiva é só dentro do clube esportivo, né, de um clube de alta performance que eu vou conseguir construir a minha carreira, e não é necessariamente. Às vezes você passa, você tem oportunidade, às vezes você tem outros projetos, às vezes você tem oportunidade de retornar, então tem pessoas que estão há 20 anos direto, como eu trouxe aqui, tem pessoas que alternaram, né, outras que deram um passo para trás e agora estão 12 à frente. Então percebam, né? Essa questão é muito dinâmica, né? Quem trabalha na área esportiva tem que entender sobre isso, né? Que vai estar num ambiente que ele é dinâmico, ele é acelerado, ele exige proatividade. Tá? Então você tem que ser muito ativo dentro desse processo. Tranquilo, pessoal? Até aqui, tudo certo? Se tiverem alguma pergunta, é só respirar aqui com uma água. Até não em relação a dúvidas somente, mas se tiverem alguma experiência, algo que queiram compartilhar, fiquem à vontade também, tá? Então aqui, ó, falando um pouco sobre as estratégias, né, para a gente atuar dentro da alta performance. E aqui estamos numa conversa que o objetivo é vários profissionais aqui, então é um contexto multidisciplinar. Então não existe hoje em dia, tá, um cenário melhor do que o cenário multidisciplinar para trabalhar dentro da área esportiva. E aqui não é só questão de ambiente de clube, tá? Mas dentro de clínicas, dentro de, enfim, né, do ambiente extra times de futebol, extra clubes. Então, esse é o melhor cenário possível, você ter os profissionais todos envolvidos, trazendo as suas respectivas expertises, né? Para que o bem comum, né, seja o principal. Então, definição dos benefícios, né, de uma equipe multidisciplinar do esporte. Isso aqui, como eu falei, não existe um cenário que não seja o ideal, né? O ideal é trabalhar de maneira multidisciplinar, você ter o médico com o fisioterapeuta no foco preventivo, reabilitação, conversando com preparação física, de carga de treino, carga externa, a carga interna, né, a avaliação dentro de exames laboratoriais, do que for necessário, nutricionista, né, em termos da alimentação, de suplementação. Então, isso tudo tem que estar inserido, isso tudo tem que estar o mais redondo possível, digamos assim, né, para que a gente possa ter essa colaboração entre as diferentes especialidades para que haja a melhora da performance do atleta, tá? Então, aqui no ambiente esportivo de clube, por exemplo, né, a gente fala em performance do atleta, mas se você tem a oportunidade de lidar num ambiente
de clínica, por exemplo, em que o atleta, ele não é um atleta necessariamente profissional, mas é um atleta amador, todas as pessoas que começam a se envolver no esporte, elas vão ter um pé na melhora do seu rendimento. Então, isso é fundamental. Todos querem melhorar, né, o seu rendimento. As pessoas se desafiam, né, começam a correr, corre 5, aí vai correr 10, quer uma meia maratona. Ou então enfim, aquele ex-atleta de, sei lá, de natação, que começa a ver o triatlo e quer fazer sei lá, uma prova de triatlo. Então, a gente vai lidar, independente do ambiente, né, com esse perfil de atletas, de pacientes, tá? Então, essa integração efetiva, né, entre os profissionais da área da saúde, ela tem que funcionar assim, através de diálogo e sempre funcionando de maneira intermultidisciplinar, tá? Esses termos se confundem, né, inter e multidisciplinar. No final das contas, é praticamente semelhante, né? A questão do entre, né, e de multiprofissionais, de vários profissionais. Então, essa comunicação ela tem que ser eficaz, tá? Entre médicos, físicos, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos. Tem que funcionar dessa forma. A gente tem que ter ferramentas e plataformas que vão facilitar essa colaboração, tá? Das informações. Se a gente prende a informação, não tem benefício, né? Não vai funcionar. Então, essa informação ela tem que rodar e ela tem que ser entendida. Às vezes o fundamental é a gente entender, né, que o básico bem feito ele funciona. Então, se você tem uma informação da físio, por exemplo, fisioterapia, e que é fundamental que o preparador físico entenda, que ele saiba, né, do que foi feito, do que precisa ser feito, né, do treinamento que precisa estar acompanhando junto. Ou da mesma forma, se você tem um trabalho de hipertrofia sendo feito, se a nutricionista não está sabendo, né, do ajuste alimentar e suplementar para esse atleta, então não funciona. Fica tapando o buraco, botando a sujeira para debaixo do tapete. Então o contexto para que tudo esteja engrenando, né, e funcionando, rodando junto, tá? E aí, com todo esse alinhamento realizado, né, o ideal é que a gente tenha protocolos de atendimento funcionando de maneira integrada também. Então, o mundo ideal que a gente tem ali dentro, imagina, você tem uma avaliação inicial do atleta, você médico, né, recebe primeiro um atleta, então, através da sua avaliação, de exames complementares, né, de diagnósticos eventualmente sendo realizados, a partir daí você pode conduzir junto com nutricionista, né, com uma queixa específica dentro de uma corrida, né, de algo que precisa ser visto em termos de biomecânica, né, junto com a fisioterapia. Saúde mental, hoje em dia, nem se fala a relevância que tem, né, que foi pós-pandemia. Então, não existe hoje a gente ignorar esses pontos. E aí, claro, sempre conduzir com todos os profissionais envolvidos para a melhora do processo. Aqui, gestão de crises e emergências médicas. Mas qualquer uma pessoa, hoje em dia, num ambiente de atendimento pré-hospitalar, a gente utiliza o suporte básico de vida, que é o BLS. A gente teve agora o caso recente, né, do atacante, do zagueiro uruguaio, indo com o óbito, né, ficou aí dias internado, mas teve parada cardiorrespiratória. Então, os protocolos de atendimentos, né, dessas emergências no ambiente esportivo, claro, tem o respaldo médico, mas o treinamento de equipes, né, de qualquer pessoa para um suporte básico de vida pode mudar,
o desfecho ruim de qualquer situação, né? O desfibrilador externo automático, hoje, ele é feito para que qualquer pessoa consiga manuseá-lo. Ele é intuitivo, ele é autoexplicativo, tá? E as manobras de reanimação cardiopulmonar, a única grande diferença em relação a ser realizada por um profissional médico, um profissional da área da saúde, e ser realizado por um profissional que não seja médico, né, uma pessoa leiga, digamos assim, é a questão de você checar pulso em uma situação de perda do nível de consciência. Então, imaginem você, e querendo ou não, né, diferentes realidades que a gente tem pelo nosso Brasil, e a gente tendo pessoas aqui de vários cantos, né, de vários estados diferentes, a gente não, talvez tenha situações em que a gente não tenha um apoio médico disponível, né, mas um desfibrilador, acionando um serviço de urgência, de ambulância, resolve o problema, tá? Então a grande diferença é, você vê uma pessoa que cai desacordada, que perde nível de consciência. Se você é profissional da saúde habilitado, é médico, a diferença é você chamar a atenção e checar pulso para saber se tem parada cardiorrespiratória. Se você não tem essa formação, se você vê uma situação de colapso, de perda de nível de consciência, você tem que proceder com a manobra de reanimação cardiopulmonar. E isso inclui chamar ajuda e solicitar o desfibrilador externo automático. Então, se você consegue atuar dessa forma, você tem treinamento das equipes para essas situações, protocolos de resposta rápida, qualquer pessoa ali, a mais próxima possível, está habilitada para que consiga prestar esse primeiro atendimento, até que tenha uma transferência, né, de maneira mais imediata, para um serviço de atendimento hospitalar. Então, é importante ter essa noção aqui, porque esse tema não é só para médicos, né? Esse tema é para todo mundo aqui, principalmente profissional da área da saúde. Então, se você tem uma situação que você, por exemplo, não tem médico em um determinado local, e você é fisioterapeuta, você é da área da saúde, você vai ser requisitado a fazer um atendimento inicial, psicólogo, então qualquer pessoa da área da saúde vai ser requisitada para prestar o atendimento nessas situações. Então, isso é fundamental. E como eu falei, o DEA, o desfibrilador externo automático, ele é intuitivo dentro desse cenário, tá? A linguagem é muito clara, manda fazer massagem cardíaca, ele manda colar as pás. Dentro das pás aqui tem o desenho indicando onde que você tem que fazer, colar no peito do paciente. O momento de parar, que ele vai fazer o reconhecimento do ritmo cardíaco, o momento de se afastar, o momento de apertar o botão do choque, o momento de, depois do choque, iniciar as manobras novamente. Então, é intuitivo e, com certeza, muda desfecho, tá? Isso aqui, tecnologias, tá? Qualquer profissão de nós, né, de nós aqui, vai lidar, tá? Dentro da área médica, com exames de imagem, exames complementares, aparelhos modernos de ultrassom, medicina regenerativa, com procedimentos de reabilitação. Hoje a gente tem aí, tem PRP, tem aspirado de medula, tem terapia por ondas de choque, tem uma série de tecnologias dentro da medicina regenerativa que está muito inserido dentro do ambiente esportivo. Na fisioterapia, a gente tem cada vez mais testes tecnológicos acontecendo, então claro que existe avaliação funcional e ela não deve ser menosprezada em nenhum momento, mas os fisioterapeutas usam muito os celulares, né, com aplicativos, né, para checar a angulação, os dinamômetros, né, a dinamometria isométrica, enfim, os isocinéticos. Então, são uma série de
de tecnologias cada vez mais modernas e que só vem a contribuir cada vez mais, né, para análise de dados. Eu até falei da geração dos anéis, né, que são, a gente tinha a geração dos smartwatches agora, né, e agora está indo para os smart rings. Então, até tem uma reportagem recente do Red Bull Bragantino, que saiu, que eles estão investindo muito nisso, de variáveis de qualidade de sono, de controles para fisiologia, né, em relação à frequência cardíaca. Então, tem uma série de variáveis que estão sendo trazidas, né, para essa realidade dentro do ambiente esportivo. E aqui, o futebol acaba, em algumas situações, assume as rédeas, digamos assim, né, puxa à frente, e aí começa a disseminar para os demais esportes. A gente tem ali os esportes olímpicos que têm culturalmente maiores investimentos, né? Então, vai natação, basquete, vôlei, handball, talvez ali, né, vindo aqui Brasil, atletismo. E a cada ciclo olímpico a gente tem novas descobertas, digamos assim, né, de esportes que estão se consolidando, né? Mais, principalmente no nosso ambiente aqui brasileiro, nosso ambiente nacional, tá? Então, isso tudo, claro, existem, por exemplo, o profissional da educação física que trabalha com preparação física, que trabalha com área da fisiologia, isso aqui vocês têm que saber demais, demais. Até dei o exemplo, né? Você manja, né, entende sobre planilhas de Power BI, nem Excel hoje mais, né? Mas Power BI, os softwares dos GPS, e aí a gente tem Catapult, Polar, enfim, são as mais conhecidas, né? Então, você tem que aprender sobre essas variáveis. Câmera termográfica, né? Você tem ali os próprios dispositivos, softwares para poder manusear, tá bom? Hoje, nutrição, né? Existem hoje aplicativos, né? Que ajudam, que facilitam sobre o acompanhamento para os atletas. Então, isso tudo está cada vez mais presente e não tem como você trabalhar hoje em dia. A nossa geração é uma geração que não tem como estar não estar utilizando isso. Tem que utilizar, porque isso é um crivo hoje. É um corte, digamos assim, né? Você tem que estar sabendo trabalhar com isso. E agora, as inteligências artificiais, elas vão vir de uma forma, já estão, né, na verdade, de uma forma muito presente, muito forte. E aquela história, eu não acredito que a inteligência artificial vá substituir de maneira definitiva, né, as profissões nesse sentido. Mas o profissional que sabe utilizar a inteligência artificial, esse vai ser o melhor profissional dentro do ambiente esportivo. Então, é fundamental vocês entenderem sobre isso aqui. Tranquilo? Tecnologias inovadoras aqui, né? Até trazendo aqui um pouco para a rotina do ambiente da saúde mental, né? Tem metodologias de treinamento físico e mental. Hoje, como eu falei, né? Saúde mental é algo que não tem como ignorar mais, né? Principalmente do último ciclo olímpico para cá, ganhou uma relevância muito grande, felizmente ganhou essa relevância, tá? E aqui exemplos atuais, aqui é de ontem, notícia de ontem, né, do Rafinha, que ficou até fora da seleção, estava suspenso, né? E falando sobre a questão de saúde mental para os atletas, né? Até com terapias regenerativas, né? Em termos aqui de medicina regenerativa, a gente tem de mais atual, né? Cada vez mais novidades aparecendo. Protocolos de prevenção de lesão, aqui muito da fisioterapia presente,
tá? Com o trabalho preventivo, evitando ao máximo que o problema aconteça. Então, o ambiente de performance no mercado esportivo você tem que entender em relação a isso, tá? E até a notícia que eu trouxe sobre a questão do Vasco, né? De ser pioneiro dentro dessa atuação em relação à formação de um departamento de um núcleo de psicoterapia integrada no departamento de saúde e performance. Então, que estratégias são eficazes, tá? Dentro do networking, aquilo que eu falei um pouquinho atrás para vocês, e que vocês têm que ter uma atenção muito sensível para cá. É muito importante, tá? Como eu falei, quando eu escolhi subir no ônibus dentro para começar minha carreira no mercado esportivo, eu tive que pensar justamente num cenário desse. Falei, caramba, eu tenho que começar a mostrar meu trabalho, começar a conhecer as pessoas que estão envolvidas, até porque eu estava no Água Santa, mas hoje em dia tem gestores que eram do Água Santa e agora, 5 anos depois, praticamente, 5, 6 anos depois, trabalham em outros clubes, então você sempre vai conhecendo pessoas e dentro do ambiente esportivo as pessoas rodam, né? Então, cada um constrói a sua própria trajetória. Eu trouxe vários exemplos aqui de profissionais que foram para locais e ambientes totalmente diferentes. E são pessoas que você conhece, que você trabalha. Então, são pessoas que sabem de você. Então, isso é super importante. Procure sempre participar de eventos e conferências dentro da sua área, mesmo que você seja médico, você seja físio, você seja nutricionista, psicólogo, educador físico. Então, a gente tem, hoje em dia, esses eventos esportivos, eles têm um ambiente multiprofissional. Então, você vai ver, por exemplo, hoje a gente tem congresso do COB, congresso da CBF, congresso de áreas esportivas, e que você tem todos os profissionais dentro do ambiente. Claro, você vai ter o congresso da fisioterapia esportiva, né, da Sociedade de Fisioterapia Esportiva, os congressos de nutrição específicos, os congressos médicos, e que são específicos, né, de cada profissão. Mas a grande maioria desses ambientes, desses eventos, eles estão com essa tendência de colocar os profissionais todos envolvidos, tá? Então, fiquem sempre atentos, procurem sempre estar inseridos, mostrando a cara nesses eventos, tá? Parcerias estratégicas aqui, não necessariamente no ambiente de clubes, mas se você tem a sua clínica, né, você trabalha dentro de consultório, você atende atletas, então você é médico, então é fundamental hoje que você tenha um parceiro nutricionista dentro da performance. Hoje em dia tem clínicas que atendem até junto, no mesmo ambiente, na mesma hora, existe a consulta com o médico e nutricionista junto, de frente para o paciente, tá? Você tem que ter parceria com fisioterapia, então se você tem diagnóstico de lesão, precisa de uma avaliação funcional, então se você tem pessoas de confiança que têm a mesma linha de raciocínio, isso vai funcionar, né? Então, a experiência do seu paciente, do seu atleta, ela vai ser a melhor possível. Então, parcerias estratégicas você tem que ter, né, dentro do seu ambiente, do seu contexto de trabalho. Então, inscrições, né, participação de sociedades profissionais dentro das suas áreas de atuação, networking online, então redes sociais ativas. Esqueça essa história, esse papo furado de blogueirinho e não sei o quê, e ser fútil. Você tem que mostrar o seu trabalho. As pessoas têm que saber a sua linha de raciocínio, tem que saber de como que você buscou ter a sua formação, das oportunidades que você vem tendo de trabalho dentro do esporte, dentro da sua área de atuação. Isso só acontece se você tem redes sociais ativas, redes sociais profissionais, tá? Então, isso aqui, na nossa geração, tá? Não tem como ficar offline nesse contexto.
Então, se muitos aqui têm essa dificuldade, simplesmente iniciem, porque o primeiro passo é sempre o mais difícil. É a velha história, tem muitos jargões, né, em relação a isso. É o antes feito do que perfeito. Então, você vai começar a fazer, não vai ser o melhor possível. Daqui a 3 meses, você vai olhar para trás e vai ver o quanto que você melhorou, né, em relação a geração de conteúdo, a colocar suas ideias, a expor a sua linha de raciocínio. Então, é fundamental. E aqui, claro, existe hoje o Instagram, talvez seja um dos principais, mas, por exemplo, de conteúdo, você tem o YouTube, que é um pouco mais denso, né? Hoje ninguém assiste, meus filhos não assistem televisão, os canais abertos. É a geração de conteúdo que você escolhe para assistir quando que você quiser, do jeito que você quiser, do celular ou da TV, porque o YouTube veio para isso. E o que tem de espaço hoje, a gente tem a questão de visualizações, de tudo mais, mas para conteúdo de qualidade, a gente tem muito espaço. Então percebam isso, tá? Hoje, como eu até trouxe, né, o LinkedIn, até trazer aqui para vocês, né? Até deixei aqui explícito o perfil de um colega que é uma pessoa que divulga semanalmente as vagas que estão de contratação através do LinkedIn. Então, é que aqui ficou cortado, mas se vocês acessarem depois lá, quem não tem LinkedIn, faz hoje o seu cadastro, faz hoje lá. Escreva, tenha uma atenção, tá? É fundamental hoje. O LinkedIn anuncia vagas de contratação, oportunidades para todas as áreas, tá? E os clubes, principalmente os que estão com nível de profissionalismo hoje em dia, não só em relação à empresa, mas organização mesmo, anunciam cada vez mais por lá, tá? Então, isso aqui é valioso demais para vocês, tanto para quem está querendo entrar, querer as primeiras oportunidades, tanto você também que tem, que já está inserido dentro da carreira, dentro do contexto, do ambiente esportivo. Teve até, por exemplo, a NFL divulgou recentemente uma vaga lá, mas era uma vaga para a área de performance, era um termo assim que eles usavam. Então, vocês têm que ter muita atenção em relação a isso aqui. O LinkedIn não é brincadeira, né? É uma rede social super profissional, com um networking muito forte, com possibilidade de networking muito forte e com possibilidades para vocês engajarem dentro do mercado esportivo, tá? E aqui, ó, vaga de médico, nutricionista, estágio definitivo, coordenação, enfim, fisioterapia, tudo, 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 tá? Outro ponto aqui, fundamental, né? A questão dos soft skills, então, no ambiente esportivo. Essas habilidades interpessoais, né? Então, é algo que é fundamental, é importantíssimo dentro desse nosso contexto aqui também. Já falamos muito e sempre vou continuar reforçando sobre comunicação, tá? Você não precisa ser, se você é, por exemplo, um médico especialista, ortopedista com medicina esportiva, especialista em artroscopia do joelho, de cirurgia de membrana de cartilagem. Se você não tem uma boa comunicação com gestores, com atletas, com comissão técnica, isso não vai adiantar de nada. Então, você tem que saber dialogar entre profissionais dentro do ambiente de trabalho, de colegas, de equipe, e também dialogar com o seu paciente, com o seu atleta. A informação ela tem que ser passada. A comunicação eficaz faz a diferença, tá? Empatia e compreensão das necessidades individuais. Acho que isso aqui nem tem muito o que se falar, é só você se colocar no lugar da pessoa, né, de você ser atendido, né, ter a atenção de alguém que não lhe dá atenção, né, que não tem empatia com você, né, que não entende o seu lado, tudo mais. Então isso acho que é muito intuitivo, tá? Mas é importante de estar pontuado aqui.
E você tem que ser bom em resolver problemas, tá? Resolução de conflitos. Isso aqui eu até brinco assim, né? Que para trabalhar dentro do esporte, você tem que ser resolvedor de problemas. Existe muito dessa questão de muitas pessoas envolvidas, né? De profissionais de formações diferentes, né, de experiências diferentes, e aqui não é só, por exemplo, dentro do hospital, é você estar lidando com o diretor, o empresário, o familiar, e aí dentro do seu ambiente, né, com físio, com médico, com nutricionista. Então, às vezes acontece uma determinada situação que foge do seu âmbito, digamos assim, né, da sua atuação dentro da sua profissão, mas é um problema que precisa ser resolvido. Então, entender o problema, trazer as partes, entender cada uma delas e resolver o problema, isso é muito valioso dentro do ambiente esportivo, tá? Então, isso é uma dica valiosíssima também. Tranquilo? Então, desenvolver essas habilidades no dia a dia, tá? É algo que é super importante para cada um de vocês que desejam construir uma carreira de sucesso dentro do mercado esportivo. Isso naturalmente traz para você uma percepção, né, uma atuação de liderança, justamente porque você tem esse cenário, né, de profissionais atuando de maneira conjunta, mas que precisa de uma pessoa que toma a frente, digamos assim, né, dessas situações. E aqui não é só uma questão de um chefe do departamento de saúde, já que a gente está nessa conversa aqui com profissionais da saúde, mas um líder da fisioterapia dentre os fisioterapeutas, um líder médico dentre os médicos, nutricionista entre os nutricionistas, um nutricionista dentre os nutricionistas, psicólogo entre os psicólogos, e aí sucessivamente. Justamente porque é fundamental esse nível de organização para o trabalho fluir, tá? Então, você tem um papel de inspirar e motivar essas equipes. Então, você puxa à frente, né, de todas as pessoas envolvidas e você vai atuar sobre um ambiente sob pressão, tá? Você lida com o gerenciamento de expectativas. Então, a tomada de decisão é algo que precisa estar muito bem alinhada. Então, a gente tem até um termo, né, dentro do ambiente esportivo, que é decisão compartilhada. Aquela história. Se o médico dá um diagnóstico médico, alguma coisa nesse sentido, ninguém vai passar por cima, entre aspas, dessa questão. Tem que afastar, não tem que afastar. Se o fisioterapeuta está no processo ali de reabilitação e a lesão não é possível do atleta retornar ao treino, para jogos, enfim, ou para sua atividade física, ninguém vai passar por cima disso. Mas a gente precisa entender os contextos de cada um deles para saber se existe possibilidade de retornar ao esporte, de retornar ao dia esportivo, né? Então, isso é fundamental, isso é só com o diálogo, com a conversa, com a decisão compartilhada. Então, você tem uma determinada lesão que aconteceu, leva 4 a 6 semanas, uma lesão grau 2 de musculatura, enfim, 4 a 6 semanas para se recuperar. Mas caramba, se com 2 semanas o atleta está sem dor, eu consigo evoluir no tratamento com a físio, e esse atleta, se era 4 a 6, com 4 semanas, com 3 semanas e meia, por exemplo, ele está conseguindo fazer o gesto esportivo, e ele tem uma final de campeonato lá em cima que pode a oportunidade de fazer um contrato, ou então melhorar o salário dele, ou ter novas oportunidades, ou então todo esse contexto precisa estar bem regulado, não só pela área da saúde, mas com os gestores, com os diretores e com o próprio atleta. Então, é por trás disso que é o conceito de decisão compartilhada e que no dia a dia
é muito frequente. E dentro dos livros isso vocês não vão enxergar. Não vai ter. Dentro de livro, dentro de artigo. Tá? Isso é na experiência do dia a dia. Aqui o estabelecimento de objetivos e metas claras para a equipe são pontos aí que você vai vendo o que vai acontecendo mesmo, então é importante que isso esteja muito bem definido, tá? Distribuir as responsabilidades, né, e otimizar os recursos, tá bom? E superando os desafios comuns de coordenação de equipes diversas, então até que eu falei sobre a questão de você, naturalmente, dentro desse processo, você tem ali posições de liderança dentro desse cenário, tá? E aí, fazer a gestão desses processos e acompanhar todo fazer o acompanhamento do desempenho, né, das pessoas envolvidas dentro dessa equipe de trabalho, tá? Então, esse ambiente multidisciplinar, ele funciona exatamente dessa forma. Profissionais envolvidos, complexidade, tá? É complexo lidar com várias pessoas, com profissões diferentes, com decisões compartilhadas. Então, isso vai muito da experiência também, que é fundamental ao longo do tempo que você vai adquirindo. E aqui o planejamento de carreira, né? Claro, você tem que raciocinar em relação a isso. Caramba, é algo que eu quero fazer, que eu gosto, né? Cara, eu tenho vontade de trabalhar na área esportiva, né? Independente da profissão que você esteja atuando. Mas é importante você ter esse planejamento, né? Defina metas. Então, eu estou começando agora, né? Será que ano que vem? O que eu quero estar fazendo ano que vem? E daqui a 5 anos, né? Será que é um clube que vai me permitir fazer uma carreira mais longeva? Ou então, será que é uma primeira oportunidade aqui que eu tenho que abraçar para mostrar o meu trabalho e conseguir outras oportunidades, digamos assim? Então, isso tudo você tem que alinhar essas expectativas dentro dessas oportunidades que você pode ter, né, e dentro da sua possibilidade aí de crescimento de carreira. Então, isso tudo tem que estar muito bem ajustado, tá? Então, identifique, né, as oportunidades para você se aperfeiçoar, se especializar, né? Não fique parado no tempo. Então, isso é importantíssimo. Se você está construindo a sua carreira, as pessoas estão lhe conhecendo, então aproveite oportunidades também para você crescer dentro da sua profissão, tá? Dentro da sua carreira esportiva. Então, educação continuada, atualização constante, tá? Não ignorem isso. E a elaboração de um plano de ação pessoal para você avançar na carreira. Então, não é nada errado pensar em crescer. Então, é natural do ser humano, né? Você ter essa vontade, você se desafiar, você ter propósitos. Por isso que eu trouxe aqui vários exemplos para vocês de pessoas que cada um trilhou o seu caminho, pessoas que arriscaram sair de um país para o outro, pessoas que deram um passo para trás para poder evoluir na sua carreira. Então, vai muito do que você tem de possibilidade aí, de planejamento, de contexto pessoal, de contexto familiar, então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Então, é fundamental você trabalhar com com esses cenários, né? Essas possibilidades aí de cenários. Tranquilo, pessoal? Então, ó, vou trazer aqui novamente para todos um resumo, né? Do que de todo esse conteúdo aqui que eu queria trazer aqui para vocês. Então, falamos sobre vários pontos para que cada um pudesse deixar bem alinhado aí, bem a linha de raciocínio de vocês em relação a como utilizar, né, todas essas ferramentas, essas estratégias para poderem se desenvolver, para poderem crescer dentro do mercado esportivo.
Então, desde o início, né, sobre as oportunidades, né, que caminhos hoje a gente tem, quais são as tendências do mercado esportivo. Então, pensar fora da caixa, né, pensar fora só do futebol e tudo mais, mas do ambiente esportivo, de lidar com pessoas, com atletas, né, tanto profissionais, mas amadores, dentro do seu ambiente de consultório, de clínica também, onde você atue. A questão online, né, de você ter essa possibilidade hoje. Hoje a gente está aqui conversando por causa disso, né? Então, é uma realidade que vocês têm que saber aproveitar também, porque isso possibilita você que está no interior de São Paulo, você que está na Bahia, você que está no Paraná, então, qualquer canto do país que você esteja, do país do mundo, lhe permite trabalhar dentro desse contexto também, tá? As oportunidades e desafios, né, que a gente trouxe aqui em relação às formas de você poder lidar dentro desse ambiente, para você poder se destacar dentro da área. Olhem com carinho a questão dos esportes mais clássicos, assim, mas também as tendências, né, como eu falei, dos esportes, principalmente, com os esportes de montanha, de ultra endurance, esses que mexem com desafios, né, dos atletas, dos pacientes, tá? E aí, todas as opções aí, as estratégias em relação a networking, a redes sociais profissionais, para você ser ativo dentro desse processo, para que você possa construir o sucesso dentro do esporte de alto rendimento. Alguém ligou o microfone para falar alguma coisa? Pode. Acho que o Renato aqui. Renato, teu microfone está ligado, cara. Você quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, Renato. Tranquilo. Não, fica em paz, Renato. Se quiser perguntar alguma coisa. Aqui eu estou trazendo um resumo, né, para vocês aí de todo esse conteúdo, né, que eu me propus a trazer para vocês, né, para que todos pudessem crescer bastante, né, poder implementar, né, na sua respectiva área de atuação, no respectivo local de onde você estiver, tá? E aí eu queria agora pedir, né, para todos vocês, né, pedir a licença para poder trazer uma grande oferta aqui para vocês, né, desse grande projeto que está nascendo, tá? Para a gente poder conversar um pouco melhor sobre essa proposta, né, que eu queria trazer aqui em primeira mão para todos vocês aqui, depois desse conteúdo todo sobre construir, né, como vocês podem impulsionar a carreira dentro do esporte de alto rendimento, dentro da atuação de cada um de vocês aí, que são profissionais da área da saúde. Então, vou pedir aqui para a oportunidade para poder divulgar aqui para vocês desse projeto, né, desse grande projeto que está nascendo, né, do curso que eu estou ofertando aqui para vocês, que é da Academia de Especialização em Saúde e Performance Esportiva. Tá? A ideia daqui é trazer todo esse conteúdo para vocês, de profissional que são profissionais da área da saúde e trabalham e desejam trabalhar no mercado esportivo e que estão buscando esse aprimoramento com um direcionamento detalhado. Tá? Então, aqui, eu queria formei esse curso aqui para vocês, para trazer todo o conteúdo da minha mentoria e conseguir alcançar mais pessoas dentro, né, do ambiente esportivo. Então, esse que é o raciocínio de produzir esse curso aqui para vocês, nesse formato, né, ao longo de 3 meses, que vão ser 12 aulas, para poder preparar vocês para conquistar o espaço dentro do mercado esportivo. Então, desde o posicionamento estratégico, tá? Para
para vocês conseguirem descobrir como se destacar e serem lembrados no mercado esportivo. A gestão de pessoas, eu falo que a gestão de pessoas é pelo menos ali 90% do que vocês vão ter que lidar para ter o sucesso dentro do ambiente esportivo, porque é um tema complexo demais. Então, dominar as técnicas de liderança e tomadas de decisão estratégicas dentro e fora do campo. Desenvolver as habilidades necessárias para enfrentar os desafios diários e alcançar os resultados de alto impacto. Então, tudo isso você vai encontrar dentro desse curso que eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão. Tá? Não somente a questão das aulas, tá? As aulas que vocês vão ter acesso aqui, ainda vou explicar um pouco melhor sobre como que elas vão funcionar, tá? Como eu falei, estou trazendo bônus que eu ofereço dentro da minha mentoria aqui, já para dentro do curso. Então, esses 3 aqui, o guia pré-mercado esportivo. Então, um arquivo que vai mostrar tudo o que você precisa para saber como entrar no mercado esportivo, né, com segurança. O e-book que eu preparei, né, que é a Medicina do Futebol 360, literalmente 360 graus, com o manual completo, para elevar o seu conhecimento sobre medicina esportiva. E quando eu falo medicina esportiva, é esse foco totalmente multidisciplinar. Então, desde a área médica, mas da fisioterapia, de psicologia, de saúde mental, de tecnologias. E a ideia aqui não é ensinar ninguém, mesmo colegas médicos, por exemplo, não é ensinar ninguém a ser médico, mas é ensinar sobre o ambiente esportivo, tá? Trazer as experiências em relação a isso, essa forma de atuação, possibilidade de atuação dentro da área. Então, não é nada voltado para tratamento de lesões e reabilitação e tudo mais. Isso a gente tem a capacidade de ir atrás da informação, de livros, de artigos. Então, é algo totalmente que não existe, né, que não tem fora, que não tem dentro dos livros, que a gente só vê fora, né, na experiência do dia a dia. E os 5 primeiros inscritos no curso que fecharem, vou dar ainda a consultoria individual para cada um deles, para garantir 1 hora de consultoria particular comigo, para que a gente possa fazer um direcionamento personalizado para cada um dessas 5 pessoas. Tá? O formato do curso, como eu falei para vocês, não é meramente um curso, não é literalmente largar o conteúdo em cima de vocês. Eu fiz questão de manter os encontros online também. Então, são aulas gravadas e aulas ao vivo, para a gente manter essa nossa possibilidade de gerar insights, de gerar o próprio network, inclusive, entre nós e entre os profissionais envolvidos. Então, isso já é fundamental dentro do que a gente já vem conversando, tá? E todas as aulas, elas permanecem, mesmo as aulas também ao vivo, elas permanecem gravadas para vocês acessarem quando bem entenderem, quando precisarem, sempre que quiserem, tá bom? Para vocês terem uma ideia, né, da mentoria individual, né, como eu falei, a minha mentoria, ela custa no valor de 5 mil, mas o curso que eu queria trazer, a mentoria para alcançar mais pessoas, tá? Ele poderia muito bem ser um valor agregado de pelo menos 3 mil. Então, no valor de lançamento aqui, ele vai ficar pelo valor de 997. Mas as pessoas que fecharem hoje, inclusive até as 11h59 da noite, ainda conseguem agregar mais um valor de desconto. Então, 897 aqui para todas as pessoas que fecharem hoje para adquirir o curso dentro da Academia de Especialização em Saúde e Performance Esportiva. Como eu falei para vocês, né, esse curso ele foi trazido da minha mentoria para cá, para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas, né, alcançar mais profissionais da área da saúde, que têm todos o mesmo objetivo de se desenvolver, de construir, né, de se destacar dentro do ambiente esportivo. Os encontros funcionando
né, no formato ao vivo para que a gente mantenha, eu fiz questão de manter esse formato para que a gente tenha essa possibilidade de troca de ideias, de gerar insights, de crescer, né, com pessoas próximas com o mesmo objetivo, de já gerar conexões, gerar o nosso networking esportivo. Então, trago aqui em primeira mão para vocês essa oferta, né, para que a nossa primeira turma aconteça já a partir dessa reunião de hoje. Então, aqui no chat, né, vou deixar, pedir para a minha equipe já deixar o link aqui com vocês, né, para quem tiver já interesse, já poder acessar, já garantir a sua vaga, lembrando que os 5 primeiros ainda ganham a consultoria, tá? Para quem fechar hoje até as 11h59, ainda garante mais esse desconto. Então, aproveitem essa oportunidade, eu estou dando 100% da minha dedicação, do meu tempo para esse projeto, né, que, como eu falei para vocês, está nascendo hoje. Então, vocês vão ser a minha primeira turma desse projeto, né, de trazer essa possibilidade aí de formação para que vocês todos tenham a possibilidade de já aplicar tudo que for necessário para conseguirem sucesso, para alcançarem o sucesso dentro do mercado esportivo, né, na área de atuação de cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Então, ó, no chat aqui já está disponível o link para vocês. Eu fico à disposição aqui, tá? Agora a gente está... Tem aqui... Cadê? Ó, tem aqui a Gabriela, né? Gabriela ou Gabriele? Desculpa, tá cortado o nome para mim. Eu acho que é Gabriela, né? Gabriele, isso. Gabriele, desculpa, Gabriele, que estava cortado o nome para mim, que eu ainda estou com a apresentação aberta. E a Ludmila. Posso pedir para vocês ligarem a câmera e só fazer... eu pedi no início para se apresentarem, só falarem de onde que é, né, a profissão de atuação. Os demais que já estavam aqui presentes já se apresentaram, só para a gente não perder essa conexão aí também, né, se conhecer melhor. Por favor, Gabriele. Se conseguir, né? Claro. Né? Se não for possível, tranquilo. E tem aqui também a Ludmila. Ludmila, eu acho que eu conheço. Consegue falar, Ludmila? A Ludmila também não consegue falar agora. Tudo bem, sim, tranquilo. Tranquilo, Gabriele, fique em paz aí. Já, mesmo com tudo isso, eu te agradeço por estar dando atenção aqui na apresentação, tá? Bom, pessoal, eu vou tirar o meu compartilhamento aqui. Ó, não sou formado ainda, nono período de físio. Ó, legal, temos então uma estudante de físio da Paraíba. Nossa, seja muito bem-vinda, Gabriele. Eu vi que você entrou no meio da apresentação. Espero que tenha sido produtivo para você também, tá? E temos aqui também um colega que está no último ano aí do curso na Faculdade de Medicina. Então, temos profissionais e temos pessoas que estão já querendo se formar e engajar dentro do mercado. Isso é super importante. Com certeza vocês estão um passo à frente, tá? E a Ludmila, se conseguir, Ludmila, não sei se você consegue também só falar de onde é, se apresentar de maneira bem resumida. Vou tirar o meu compartilhamento aqui. Deixa eu voltar para a tela. Legal. Bom, pessoal, queria deixar novamente aqui os agradecimentos a todos que estiveram presentes. Reforço o convite a todos para se inscreverem, garantirem a oferta hoje do curso, né, o valor ainda com o desconto agregado.
Vai ser um prazer enorme ter vocês aqui, principalmente os 5 iniciais que fecharem com ainda mais a consultoria. E tenho certeza, né, que não só vocês, mas eu vou aprender demais, né, com cada um de vocês que confiarem aí no projeto, né, do curso, para que todos nós cresçamos, né, a gente possa nos desenvolver mais dentro do nosso mercado aqui, né, que todos têm o interesse, a predileção aqui, né, para trabalhar dentro do ambiente esportivo. Então, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, estou aqui à disposição, tá, para a gente poder depois encerrar, né, por aqui. Show. Bom, pessoal, aqui para mim, Alexandre, Rômulo, Ricardo, Renato, Gabriele, muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Vou encerrar aqui a nossa apresentação e